Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês hoje vão ter uma aula movida a barulho de máquinas, tá? Tá tendo um trator, uma máquina trabalhando aqui na frente, então tá aí no pé do ouvido e vocês vão hoje, infelizmente, tolerar um pouquinho esse barulho extra que vai estar chegando para vocês aí, tá bom? Eu vou até falar um pouquinho mais alto para ver se cobre e não fica difícil de vocês entenderem. Essa primeira questão que vocês estão vendo na parte de cima aí foi a proposta de ontem para que vocês tentassem fazer em casa e vocês me dessem uma resposta, tá? Lembrando que nós trouxemos essa questão para que você pudesse descobrir de uma forma quase invertida. Foi uma tentativa que a gente fez de levar para vocês algo que não foi trabalhado, mas que vocês pudessem tentar fazer. Mas de qualquer maneira eu montei, tá vendo para vocês? Tá menos 13 igual a 23, menos n menos 1 vezes 6. Todas as outras a gente achou a n e nessa aí nós estamos procurando o menos 13. Então, aliás, o n, o menos 13 transformou a n, já tem, então procurando o n. Nessa próxima questão que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou tentar ser bem rápido por conta desse barulho todo. Ela tá assim, ó. Eu vou ler a questão para tentar a gente conseguir entender com mais facilidade, tá? Ela é simples e é no modelo que a gente já vinha trabalhando. A questão está assim, ó. Um ciclista percorreu 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora e assim por diante. Quando ele fala e assim por diante, ele está querendo dizer para nós uma coisa simples, ó. Ele foi seguindo esse intervalo aí a cada hora. Tanto é que ele já fala, formando uma progressão aritmética. Se ele não dissesse, você não ia poder interpretar essa questão com facilidade. Mas ele está dizendo 40, 34 e é uma progressão. Então a gente já sabe o que ele quis dizer com isso, tá bom? Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Essa é a pergunta que ele faz para a gente. Em 6 horas, quanto ele vai percorrer? Nós vamos já de imediato, né, trazer a formulazinha que a gente precisa para poder trabalhar essa questão. E como é que tá? Eu vou colocar o grandinho aqui, tá? A N, infelizmente ele inverte todas as vezes, né? É igual a 1, coisa que a gente já vem estudando também, mais N menos 1 vezes R. Essa é a nossa fórmula que a gente vem trabalhando há tempos e tempos. Vocês já estão familiarizados com ela, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? Antes de mais nada, eu vou ver o que a questão está me falando. Ele está dizendo que um ciclista percorreu 40 km na primeira hora. Então, ele está me fornecendo quem? Ele está me fornecendo, nesse momento, simplesmente o meu A1. Quem é o meu A1? O meu A1 é 40. Na segunda hora, ele percorreu 34 km. É o meu A2. Se eu for pegar por lógica, quem seria o A3? Você já percebeu? Se ele disse para a gente, com todas as letras, que é uma progressão aritmética, a gente sabe que o intervalo vai ser sempre os mesmos, vai ter sempre o mesmo intervalo. Se vai ser sempre o mesmo, eu já sei que vai ser sempre nesse valor que está nesse intervalo, está diminuindo. Então, de 40 for para 34, de 34 você acha que vai para quanto? Tá? Eu acho que vai para 28. Aí você diz, professor, por que 28? Porque ele está diminuindo de 6 em 6, certo? De 6 em 6. Então tá 40 menos 34, 6. 34 menos 6, 28. Eu já sei que o intervalo é esse. Então já tenho A1, A2 e A3. Só que ele está falando, depois de 6 horas, quanto tempo ele vai, qual a distância que ele vai percorrer. Eu queria trazer um detalhe para vocês aqui bem interessante. A gente está vendo que o nosso A1 já foi encontrado, certo? Beleza. Se o meu A1 foi encontrado,
já adiantou uma parte para mim, o meu A1, que a gente sabe que é 40. Então lá embaixo eu já tenho uma opção, que é 40. Depois, eu vou, peraí, deixa eu colocar naquele modelo que ele, aqui, para facilitar a nossa vida, tá bom? Pronto. Depois, eu quero saber qual a razão. Gente, cuidado com a razão nessa questão. Por rapidez, assim, você pode dizer que aqui o valor é 6. Agora, a gente tem que atentar para um detalhe simples. Ele é 6, mas ele é um 6 negativo. E você vai me perguntar por que 6 negativo, e eu vou dizer para vocês agora. Nós sabemos que para achar a razão vai ser sempre o segundo termo menos o primeiro, ou seja, também o terceiro termo menos o segundo. E quem é meu primeiro termo? 34. Menos quem? Menos o primeiro termo, que é 40. Quanto é que isso vai dar? Isso vai dar menos 6. Sabe por que menos 6? Porque o 40 ele é maior do que 34. Se o 34 positivo ele é negativo, eu conservo o sinal do maior, e o meu maior é 40. Então, nesse caso aqui, eu vou ter sim um sinal negativo. Aí, o que eu peço para vocês terem atenção é porque, de repente, na hora lá, você queira fazer de cabeça e não atente para esse detalhe, vai dar dor de cabeça para a sua questão, porque tem mudança na questão quando isso acontece, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer saber, é do meu A1, é da minha primeira hora? Não. Ele está querendo saber quando ele andar 6 horas. Então, ele está atrás de A6, certo? Que é igual a 1. Quem é o meu A1? Já está lá em cima, que é 40, certo? Mais quem é N? N é o próprio 6, menos 1, certo? Vezes a razão. Agora é que vai confundir a nossa mente como um todo. Quem é a razão? Gente, olha só, a minha razão é menos 6. Percebam que é uma questão que pode confundir, até porque o 6 aparece 2 vezes. Ele andou 6 horas e o intervalo entre eles é de 6 em 6, tá bom? Então preste bem atenção nisso. Já sabemos que agora nós vamos fazer o quê? Eliminar os parênteses, tá bom? Então, para a gente eliminar os parênteses, a gente vai fazer o quê? Eliminar. Pronto. Se eu vou eliminar parêntese, eu posso pegar essa mesma equação que eu mostrei para vocês agora. Eita. Pronto. Eu vou copiá-la na parte de baixo e vou simplesmente eliminar o parêntese, que são 2 na verdade. Para eliminar esse parêntese, nós já estudamos isso, vocês lembram? Que a gente simplesmente faz isso aqui, ó. A gente vai multiplicar os de fora pelos de dentro. E para fazer essa multiplicação, eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por 6 negativo, vou multiplicar por 6 positivo. Então vai acontecer isso aqui. Certo? Deixa eu tentar alinhar aqui, pronto. E esse mesmo 6 depois vai ser multiplicado por menos 1. Então fica A6. Vamos copiar aqui, fica mais fácil para a gente ganhar tempo. Pronto. Eu vou colocar quem? 6 positivo com 6 negativo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu vou colocar um parêntese, porque eu vou precisar dele aqui agora. O meu 6 aqui dentro é positivo, o meu 6 lá é negativo. Positivo com negativo dá o quê? Aqui embaixo vai dar negativo.
Negativo 6 vezes 6 dá quanto? 36. Agora, mais. Por que mais? Porque o meu 6 aqui tá negativo e o meu 1 aqui está negativo. Negativo com negativo, na multiplicação dá positivo 6. Professor, eu não entendi por que ficou entre parênteses de novo. E eu vou explicar para vocês por que está entre parênteses de novo. Agora, infelizmente, quando a questão vem nesse modelo, eu tenho que eliminar o parêntese. Eita. Eu tenho que eliminar o parêntese 2 vezes. Sabe por quê? Porque o meu 6 aqui, se ele fosse positivo de lá também, seria positivo com positivo com positivo e dá positivo do mesmo jeito. Mas no caso, esse 6 aqui negativo e esse 6 aqui positivo, deu um número negativo. E aqui a gente sempre falou, sempre enfatizou que aqui fora tem um 1 que a gente não usa, mas que ele existe aí. E é justamente ele quem a gente vai multiplicar agora. Então fica o quê? 1 vezes 36, 36. O 36 é positivo e o 1 é positivo e o 36 é negativo. Vai dar o que aqui embaixo? Vai dar negativo. Ah, professor, mas eu gosto de complicar. Por que não fez isso direto? A gente só não fez isso direto porque, de repente, podia ser uma situação que não ia dar simples assim e a gente ia acabar confundindo. Eu poderia fazer o quê? 6 vezes 6, 36. Positivo, negativo, dá negativo e por aí vai. Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Agora, positivo do 1, positivo do 6, deu positivo do 6 lá embaixo. Resumindo, agora, minha questão tá o quê? Minha questão tá quase pronta. Quando eu copiar isso aqui, que eu vier aqui para baixo, eu vou fazer 40 menos 36, tá? Vai dar 40 menos 36, vai dar 4. 4 mais 6. 10. Beleza? A pergunta foi: quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Aqui está falando que ele vai percorrer 10 quilômetros, certo? Mas eu tenho que atentar para uma coisa aqui que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Eu, na verdade, eu vou colocar aqui essa nossa tabela aqui embaixo, ó. Eu vou pegar Ctrl C, vou trazer aqui para baixo e vou colar. Por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, eu não achei quantos quilômetros vai ser percorrido em 10 horas ainda. Eu tenho aqui quem? A1, e aqui A2, e aqui A3, certo? Eu achei quem? A6. Quem é o A6? O meu A6, ele vale 10. Certo? Eu só fiz achar isso. Mas para calcular o quilômetro que ele está querendo, nós precisaríamos de fazer a soma da quilometragem como um todo. No nosso caso aqui, como a gente ainda não entrou com somas, com o texto de soma, nós vamos deixar, por enquanto, só até achar quem era o nosso A6, tá bom? Eu vou repetir bem claro para vocês aqui, ó. Ele percorreu 40 km, depois 36. Se você prestar atenção, ele quer saber o que da gente? 6 horas depois. 6 horas depois seria o meu A6. Quem é o meu A6? Meu A6 é 10. Beleza? Meu A6 é 10. Mas a pergunta é: quantos quilômetros ele percorreu? A gente não viu esse conteúdo, mas ele seria, eu vou dar uma prévia de como seria o cálculo nosso se esse cálculo fosse feito empiricamente, fosse feito por tentativas e não pela regra que a gente vai aprender no futuro. Seria mais ou menos assim, ó. Na primeira hora ele andou 40, mais na segunda hora ele andou 34, mais na terceira hora ele andou 28, mais na quarta hora ele andou 22, mais na quinta hora ele andou 16, mais na sexta hora, que foi o que nós encontramos, que nós calculamos, certo? Que a gente fez toda aquela conta,
ele andou o quê? 10 quilômetros. Então, na verdade, essa questão nossa aqui, de início, ela serviu para a gente achar esse A6 aqui, que ele está aqui, ó. Pera aí. Que ele está aqui. Tanto é que eu vou deixar ele vermelhinho. Agora, o que ele nos pediu foi qual foi o total de quilômetro andado. Então, 40 com 30 dá 70. 70 quilômetros com mais 20, 90. 90 com 12, 102. 102, 124. 124 com 16, 140 quilômetros seria a resposta. Esses 140 quilômetros que nós estamos colocando aqui, nós estamos fazendo por enquanto para a gente chegar na solução que ele nos pediu, mas na verdade existe uma fórmula para a gente chegar nele sem precisar passar por aqui. Eu só estou trazendo isso aí para servir como opção para acelerar a nossa resposta, que seria aqui, ó. Vou até colocar logo no local. Em 6 horas ele percorreria 140 quilômetros. Beleza? O que é que eu fiz na minha questão? Nós fizemos o cálculo de quem seria A6, provamos que o A6 realmente existe, A1, A2, A3, A4, A5, A6, e depois a gente somou tudo por enquanto, achamos a resposta que a questão pedia, para só depois a gente voltar nessa. Deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui da frente da questão, para a gente poder fazer o printzinho, né? Para guardar para vocês, quando vocês quiserem guardar lá no grupo, tá? Ou na galeria de vocês. E aí fica a nossa resposta, a resposta da nossa questão por enquanto, tá bom? Esse seria o vídeo com a resolução dessa questão. E aí só foi mais ou menos para informar vocês que depois a gente vai aprender soma desse material, mas por enquanto foi só a primeira parte da PA que a gente ficou de ver. E eu vou corrigir com vocês na próxima aula aquela questão que ficou pendente para vocês fazerem, tá bom? Pode printar aí se você quiser guardar essa resolução, e até a próxima aula. Um forte abraço para vocês. Tchau, gente.